Fala aí, galera, beleza? Então, olha só, nossa segunda aula de climatologia. Eu sei que eu estou um pouco atrasada em relação aos conteúdos, mas vamos que vamos. A nossa aula hoje é sobre fatores climáticos. É uma aula bem extensa, bastante conteudista, beleza? Então você tem que prestar atenção. Eu vou passar um PDF para vocês também sobre esse material. É bastante coisa, mas eu tenho certeza que você vai chegar lá, vai entender o conteúdo. Se não entender também, pode me mandar mensagem à vontade. Beleza? Temos o grupo do WhatsApp, tem a plataforma, tem aí o próprio YouTube. Só perguntar, beleza? Que não pode ficar com dúvida. E vamos falar sobre os fatores climáticos. O que são os fatores climáticos? Os fatores climáticos são os que vão influenciar na dinâmica dos elementos climáticos. Então, olha só, antes da gente continuar, vamos lembrar o que são os elementos climáticos. Os elementos climáticos são temperatura, umidade, precipitação e pressão atmosférica. Nós estudamos esses 4 elementos na última aula. Se você não assistiu, você tem que assistir essa aula, que é importante pra caramba. Vou deixar no card aqui em cima para você que não assistiu, beleza? E aí é o seguinte, meu irmão, o que os fatores vão fazer? Vão modificar, eles vão influenciar na dinâmica dos elementos. Então, quem são esses fatores? A gente tem a latitude, altitude, correntes marinhas, maritimidade, continentalidade, vegetação, relevo, massas de ar. E temos também as atividades humanas. As atividades humanas eu não vou explicar na aula hoje, vou deixar para uma aula futura, um pouco mais para frente, mas vamos ver todos esses elementos aqui na aula hoje. Então, só para você entender. Temperatura, o que é temperatura? Quantidade de calor, ela mede a quantidade de calor que tem na superfície. A gente viu isso na última aula. O sol bate na superfície, aquece, e é isso aí que a gente sente, é o calor. Então, a latitude, por exemplo, ela influencia na temperatura. Se a temperatura vai ser maior ou menor, vai depender muitas vezes da latitude. A altitude também influencia na temperatura. Então, todos esses fatores vão interferir naqueles 4 elementos que a gente viu semana passada, na última aula. Então, precipitação, dependendo aí do fator, vai ter lugar que vai ter mais precipitação e tem lugar que vai ter menos. Tem lugar que a precipitação vai ser em forma de neve, tem lugar que a precipitação vai ser em forma de chuva. Vamos falar de outro elemento, umidade. Tem fator aí que vai interferir diretamente na umidade. Lugar que vai ser úmido e lugar que vai ser seco. Então depende muito desses fatores aqui. Se você não olhar esses fatores que estão aqui do lado e não entendê-los, você não vai entender a dinâmica climática. Você não vai entender porque Rio das Ostras tem um tipo de clima, Friburgo tem outro, porque que Rio de Janeiro tem um clima, Duas Barras tem outro. Tem que entender a dinâmica aí dos fatores. Beleza? Eu vou explicar um por um. Começando a falar aí da latitude. Latitude, nesse momento aqui, não tem a ver com o que a gente já estudou de coordenada geográfica. Aqui a latitude não, a gente não está falando da latitude como localização apenas, né? Como a coordenada lá, a grade coordenada que a gente fazia latitude e longitude. Aqui a latitude tem a ver com o clima. Então, o que é a latitude, né? É a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. O que isso tem a ver com o clima, a questão da latitude? Veja bem, aqui a gente não vai falar da longitude. A longitude aqui não interfere no clima. O que interfere no clima é a latitude. Por quê? Porque tem a ver com a questão do Sol. Isso a gente viu ainda em sala de aula. Quando nós estudamos, por que existe a linha do Equador? Por que tem a linha do Equador? Você lembra? A linha do Equador, ela está ali representando o local que pega a maior quantidade de Sol. Porque ela é exatamente o centro da nossa circunferência. Então é ela que está mais próxima do Sol, é ela que pega a maior quantidade de Sol, por isso na linha do Equador é o local mais quente que nós temos. Só para você entender a situação, se a gente traçasse uma linha, vamos dizer, reta aqui, ó, reta, finge que é reto, tá? Em relação ao Equador, se eu pegasse qualquer outro ponto da superfície, por exemplo aqui, eu teria toda essa distância para me igualar à região do Equador, ou seja, a região do Equador é que está mais próximo do Sol. Qualquer outra região partindo do Equador está mais longe do Sol. Por isso que tem local que é
mais quente e local que é mais frio. Então quer dizer que toda a região do Equador, quem está mais próximo aqui, vai ser sempre mais quente, porque está mais próximo do Sol. Isso dependendo aí de alguns outros fatores, tá? Porque eu vou explicar isso melhor mais para frente. Mas genericamente, agora para você entender, já começar a entender, linha do Equador, local mais quente. Beleza? E quanto mais distante do Equador, então, nós vamos ficar cada vez mais frio. Beleza? Então anota isso aí. Junto ao Equador, os raios de sol são mais concentrados, assim quanto menor a latitude, ou seja, mais próximo do zero, que é a linha do Equador, mais quente será. Então, se você comparar duas cidades, por exemplo, Nova Friburgo e Porto Alegre. Nova Friburgo está na latitude 22, Porto Alegre está na latitude 31, sul, né? Nova Friburgo 22 sul, Porto Alegre 31 sul. Qual que é a mais fria? Você poderia me dizer que é Porto Alegre, porque Porto Alegre está na latitude 31, ou seja, mais distante da linha do Equador, e Nova Friburgo na latitude 22, mais próximo da linha do Equador. Mais uma coisa que eu já quero falar de agora, eu quero que você entenda isso, é que para analisar a dinâmica climática não se deve analisar apenas um fator. Nunca se deve analisar apenas um fator. Na verdade, temos que analisar um conjunto de fatores. Beleza? Então, a gente viu ali que a gente vai estudar latitude, altitude, corrente marinha, né? Vários. Então, é um conjunto de fatores. Beleza? Se a gente analisar apenas pela latitude, muitas vezes a gente pode cometer alguns equívocos e eu vou mostrar isso para vocês depois. Mas vamos continuar falando da latitude, porque é através da latitude que nós vamos criar as zonas climáticas. Eu vou explicar as zonas climáticas melhor mais para frente, quando a gente for ver os tipos de clima. Mas só para a gente entender da onde que nascem algumas linhas imaginárias do nosso planeta, eu vou explicar isso para vocês. Então tudo começa a partir do Sol, como a gente estava dizendo, e o Sol ele pega diretamente no centro, né? O local que pega mais Sol é exatamente no meio da circunferência, e esse meio da circunferência, então, a gente vai colocar uma linha e vamos chamá-la de linha do Equador. Ela é responsável por dividir o planeta entre hemisfério norte e hemisfério sul, e é a parte que pega a maior quantidade de Sol. Aqui a gente vai começar a formar nossas zonas climáticas. Por quê? Porque se a linha do Equador é onde pega a maior quantidade de Sol, né, exatamente na linha do Equador, até onde vai esse limite? Então, essa parte de maior insolação, de pegar a maior parte do Sol, ela tem uma delimitação. Ela é delimitada por outras duas linhas, que são chamadas de trópicos. Então, por isso que nós temos ao norte o Trópico de Câncer e temos ao sul o Trópico de Capricórnio. Para que servem essas duas linhas? Nada mais do que limitar toda essa parte mais quente do planeta. Então, isso quer dizer que se você morar na zona tropical, ou seja, entre os trópicos, você está numa zona quente. Por isso que o Jorge Benjor fez aquela música, né? Moro no país tropical. Dizer que a gente mora no país tropical, quer dizer que a gente mora no país quente. Que a gente está entre os trópicos e que a gente pega a maior quantidade de sol. Beleza? Outras duas linhas também são importantes para a gente entender a dinâmica climática mundial e entender as zonas climáticas. Uma delas é o círculo polar. Da onde que nascem os círculos polares? Então imagina que o nosso raio de sol, né, o nosso sol, está jogando sua radiação para a Terra em várias situações. O último raiozinho de sol que vai pegar na Terra, né, ou seja, o próximo raiozinho de sol ele já não vai pegar mais na Terra, o último, a gente vai traçar uma linha e vamos chamá-lo de círculo polar. Esses círculos polares, eles vão ter vão receber uma quantidade de sol diferente dependendo da época do ano. Porque a Terra ela vai ter uma questão de inclinação, eu vou mostrar para vocês mais para frente, mas além dos círculos polares, tanto mais para o norte quanto mais ao sul, que é o caso aqui do círculo polar antártico, que é exatamente aonde que pega o último raiozinho de sol, né, vindo para a Terra na parte sul, porque o próximo também já não pegaria mais na Terra. Nos meses de verão e inverno, dependendo da estação, né, dependendo da onde você estiver, se você estiver no Círculo Polar Ártico, por exemplo, no norte, se você estiver no verão,
você vai receber uma quantidade de sol diferente de quem está no inverno. Eu vou mostrar isso depois. Beleza? Mas é importante agora a gente entender que os círculos polares, além dos círculos polares, vão registrar uma outra zona climática, que a gente vai chamar de zona polar. A zona polar ela tem por característica ser muito fria, né? Enquanto que a zona intertropical, que é a parte mais quente, que está no meio da circunferência, as que estão nas zonas polares, ou seja, nas extremidades do planeta, são as partes mais frias. Aí você vai me falar, mas Hermes, então existe uma camada intermediária. Existe. Essa camada intermediária aqui, a gente vai chamar de zona temperada norte, e vamos chamar aqui de zona temperada sul, beleza? E qual que é a característica da zona temperada? Eu já disse que eu vou explicar isso melhor mais para frente, mas já vamos dar uma pincelada aí. A zona temperada, ela tem por característica uma definição melhor das estações do ano. Tipo assim, imagina que você mora aqui na região da linha do Equador, sei lá, mora em Belém do Pará, lá próximo da linha do Equador, e você chega para quem mora lá em Belém e fala para ele assim, ó, o verão é quente. Ele vai falar, pô, eu sei que o verão é quente, o verão é bem quente até. E o inverno é frio. Inverno frio. Em Belém do Pará, na linha do Equador, vai ser frio? Não vai ser frio. Então ele não consegue distinguir as estações. Para ele vai ser verão o ano todo, é só quente, só calor. Deu para entender? Da mesma forma, se você chegar para um cidadão que mora lá no norte da Noruega, por exemplo, e falar para ele, ó, o inverno é frio. Ele sabe que o inverno é frio. Ele fala, eu sei que o inverno é frio. Mas o verão é quente. Verão quente. Dá para ir na praia no verão, lá no norte da Noruega? Não dá, porque é frio o ano todo. Ou seja, para quem mora nas zonas polares é sempre inverno. Para quem mora na zona intertropical, basicamente é só verão, dependendo de outros fatores. Mas aí, o que isso quer dizer? Que na zona temperada, nas regiões de zona temperada, é onde a gente consegue perceber com mais facilidade essas mudanças de estação. Onde você tem um inverno frio, onde você tem um verão quente, e você tem as estações de transição muito bem definidas. O inverno é onde as folhas caem, né? A gente aprende isso na escolinha, que é uma balela. Aqui na nossa região a gente não tem disso. Estamos no inverno, se você chegar da sua janela e você vai olhar basicamente todas as árvores com folha, a gente não tem aquela queda brusca das folhas que acontece nas regiões de zona temperada. E que renascem na primavera, né? A gente tem essa ideia de primavera, renascimento, mas isso acontece muito em região de zona temperada, onde perderam as folhas no outono e inverno e ela renasce na primavera, verão. Beleza? Então essas zonas climáticas, elas existem a partir da questão da latitude, da faixa de latitude, norte e sul. Beleza? E elas vão criar então as zonas climáticas. Essas zonas climáticas aqui, né, que estão coloridas, mais bonitinhas aqui, mas elas que vão dar pra gente aqui a ideia exatamente a partir da latitude. Veja bem, da latitude. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você tem uma pessoa que mora aqui em Portugal e você tem uma pessoa que mora aqui, sei lá, no Cazaquistão, elas vão ter o mesmo clima? Claro que depende de outros fatores, né? A gente vai estudar isso. Mas, por questão de longitude, ou seja, essa cidade aqui está numa longitude, essa aqui está em outra longitude, ou seja, sentido leste-oeste. Mas estão na mesma latitude, ó, na mesma linha. Então não vai dar muita diferença. A latitude é que interfere no clima, a longitude não. Então você pode estar em longitudes diferentes, mas não vai fazer muita diferença desde que elas estejam na mesma latitude. Diferente se a gente pegar uma cidade aqui na linha do Equador, né, e for comparar uma outra bem aqui na Groenlândia, ou seja, a gente está na mesma longitude, na mesma linha, mas em compensação a gente está na outra faixa de latitude. Sacou? Então vamos lá, galera. Dando continuidade, eu falei para vocês que as zonas polares elas vão receber diferente quantidade de sol dependendo da estação do ano, porque de acordo com a inclinação da Terra, né? Só que aí você vai olhar para essa circunferência e tenta inclinar ela aí. Se a gente pegasse ela na mão, tenta inclinar. Não consegue.
Porque é uma circunferência, como que você vai inclinar uma circunferência? Né? Como que você vai fazer uma bola ficar inclinada? Então é meio complicado. Então o que acontece é que quando a gente fala de inclinação do planeta, a gente está falando da disposição dos continentes nesse planeta. Como que está? Porque, né, se o continente ele fosse dessa forma e a gente traçasse uma linha seguindo aí a disposição dos planetas na Terra, né, dos continentes na Terra, nós teríamos uma linha assim, seguindo a América, né, por exemplo. Beleza? Só que o que acontece é que o nosso planeta ele está um pouquinho inclinado. Né? Na verdade, não é o planeta, os continentes. Então, a nossa linha seguindo os continentes ela vai ficar um pouco inclinada em relação a essa linha, que seria, vamos dizer assim, entre aspas, o ideal, o que a gente entende como um eixo reto, vamos dizer assim. E aí nós temos uma pequena distorção aí de 23 graus em relação ao nosso eixo, né? O eixo que seria o ideal, mas a Terra, como os continentes estão um pouquinho inclinados, ela vai ter essa distorção. O que isso vai acontecer, vai significar para a gente? Que o Sol vai pegar diferente determinadas estações. Como assim? Imagina então que o Sol esteja desse lado, né? Ó, o Sol desse lado, e ele está jogando a nossa radiação para a Terra. Em qual hemisfério, nesse caso, vai receber mais Sol? O hemisfério norte, que está mais aqui, ou o hemisfério sul? Veja bem, o hemisfério sul ele está mais distante do Sol nesse momento. Beleza? Então vamos chamar aqui de inverno. Aqui o hemisfério norte, como ele está mais próximo do Sol nesse momento, ele está recebendo uma quantidade de Sol, mais quente é verão. Beleza? Mas a Terra, a gente sabe que ela dá uma volta em torno do Sol, né, no movimento de translação, e vai chegar um momento em que o Sol ele vai estar do outro lado. Como assim, Hermes? O Sol vai estar do outro lado, né? A Terra vai girar e vai chegar um momento em que o Sol ele vai estar aqui, ó, desse lado. Então agora qual hemisfério está pegando mais Sol? Ó, agora o hemisfério sul ele está mais próximo do Sol do que o hemisfério norte, ó, distância. Então vai ser verão no sul e vai ser inverno no norte. Por isso que nós temos essas alterações. Porque se a Terra não houvesse essa inclinação, as estações elas seriam iguais nos dois hemisférios. Então imagina que, né? Deixa eu apagar aqui, ó. Então imagina que o Sol, se nosso planeta não fosse inclinado, ele ia pegar tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, igual nós teríamos as mesmas estações do ano no hemisfério sul e as mesmas estações nós teríamos no hemisfério norte, mas isso não acontece exatamente por causa dessa inclinação. Beleza? Além dessa questão do verão e inverno ser diferente, eu estava dizendo para vocês, tem essa questão da insolação. Como assim? Então o Sol, olha só nesse momento, ele está pegando totalmente aqui no Círculo Polar Ártico, beleza? E não está pegando em nenhum momento no Círculo Polar Antártico. Ó. Ele está aqui além do Sol, não está pegando. Isso quer dizer que a Terra ela pode fazer o seu movimento de rotação, aquele de 24 horas, pode ficar ali girando, enquanto que o Polo Norte, lá no Círculo Polar, vai ficar girando o tempo todo se mostrando para o Sol. Enquanto que o Sul vai ficar ali girando, girando, e vai ficar o tempo todo de noite. Olha que doideira! Isso quer dizer que além dos círculos polares, então, quando é verão e inverno, um lado fica totalmente no Sol, o outro lado fica totalmente um lado fica totalmente durante o dia, porque está sendo iluminado pelo Sol, e o outro lado vai ficar totalmente à noite, porque não vai receber os raios de Sol. Isso só acontece em regiões além dos círculos polares. Se eu traçar aqui um mapa, né, e traçar uma linha, por exemplo, círculo polar, nós vamos dizer que toda essa área aqui, ó, deixa eu pegar uma cor diferente, além do círculo polar, toda essa área aqui, durante o verão, ela fica totalmente dia, durante 3 meses. E aqui, na verdade, só na Antártida, né, já que nós temos menos continentes ao sul, a Antártida ela também vai ficar totalmente durante o dia no verão. E no inverno, totalmente noite. 3 meses que dura o verão e 3 meses que dura o inverno. Então são 3 meses noite, 3 meses dia. Doideira, né?
Isso vai acontecer, galera, aqui, ó, bem na Islândia, que está bem próximo aqui do Círculo Polar. Na verdade, está um pouco além, eu tracei a linha um pouco além da Islândia, mas a Islândia é um bom exemplo disso, né? Que passa aí longos períodos durante o dia e longos períodos durante a noite, né? Enquanto que quem mora na zona equatorial, ou seja, na linha do Equador, não vê muito essa diferença. Geralmente o dia e a noite tem a mesma duração, 12 horas para a noite e 12 horas para o dia. Cada vez que você se afasta mais da linha do Equador, aqui eu não estou falando só de clima, né? Mas cada vez que você se afasta mais da linha do Equador, essa relação de duração dia e noite, ela vai ficando diferente em cada lugar, tá? Cada vez que você se afasta mais do Equador, cada vez mais próximo do Equador, mais igual a duração do dia e da noite. Quanto mais distante, mais desigual. Por isso que se aproveitava, né, essa diferença para se implantar o horário de verão, já que você tinha uma grande variação, que agora, né, até foi suspenso aí o horário de verão. E o extremo é além do Círculo Polar, onde você vai ter dias que nem chega a anoitecer e dias que nem chega a amanhecer. Doideira, né? Então, só para a gente entender melhor isso aí, eu vou mostrar para vocês um vídeo sobre a Islândia, uma matéria, uma reportagem que vai explicar um pouco melhor e você vai entender melhor aí um pouco dessa questão da questão da claridade, né, dos dias e da noite, beleza? Então vamos ver aí. É verão no hemisfério norte. Nessa época do ano, em alguns países, o sol nunca se põe, o dia não tem fim. O repórter Rodrigo Bocardi esteve na Islândia e testemunhou esse fenômeno conhecido como sol da meia-noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espera. É boa noite mesmo. 11h40 da noite aqui em Reykjavik, capital da Islândia. E não só aqui, é assim no país inteiro. Noite é dia. Como é viver assim? É normal para os islandeses. As lojas abrem de manhã e fecham à noite. As crianças brincam. Deve ser de dia, né? E a moçada cai na balada de madrugada. Quer dizer, é madrugada. E nem adianta insistir. Devido à inclinação da Terra, a área próxima ao Polo Norte fica exposta ao Sol 24 horas no verão. O contrário acontece no Polo Sul, que fica na escuridão. Quando é meia-noite na Islândia, o Sol se aproxima do horizonte, mas não se põe. Esse período de dia sem fim dura 3 meses. Por isso, não dá para esperar escurecer. E os islandeses tocam a vida. As meninas se divertem e cantam sob o sol da meia-noite. Pedro Ziviani é um dos pouquíssimos brasileiros que vivem neste país de 300 mil habitantes. Veio parar aqui porque se casou com uma islandesa e já passou 5 verões na Islândia. Aprendeu a lidar com a luz. Eu gosto muito do verão, esse dia sem fim. Tem muitas horas para você fazer as atividades todas interessantes de verão, muita coisa para ver. O difícil de vez em quando é desacelerar. Se convencer que está na hora de dormir quando ainda está sol lá fora. Então, chega. Antes de terminar, dizem que a iluminação da catedral é linda. Quem sabe na próxima visita. Porque agora, passada a meia-noite, eu vou dormir. E criar a minha noite nem que seja na marra da fita crepe isolante. Boa noite. Noite mesmo. Então é isso aí, galera. Viram aí o vídeo da Islândia. E aí, gostaria de morar lá na Islândia? Passar aí 3 meses só dia ou 3 meses só noite? Eu gostaria particularmente no verão. Acho que só dia seria muito legal. Agora só noite eu particularmente não gostaria muito. Vamos lá então, vamos falar agora do fator altitude. O que é altitude? É a distância vertical
medida entre um ponto em relação ao nível do mar. Então, supondo que você esteja numa cidade praiana, no nível do mar, você está na altitude 0 metro. Quanto mais a gente vai subindo, a gente vai aumentando a nossa altitude. Então, só para ter uma ideia, Nova Friburgo está aí em média 800 metros de altitude. Média, porque tem lugares aqui no município que chega a mais de 2.000 metros, como por exemplo lá no Alto da Caledônia. Duas Barras, eu acho que é a média aí de 500 metros de altitude, um pouquinho mais baixo que Friburgo. O que isso tem a ver com o clima? A gente tem que lembrar da última aula sobre pressão atmosférica. Estava dizendo que quanto mais alto, menos oxigênio. E o oxigênio tem a capacidade de absorver calor. Então, quanto menos oxigênio, menos segura calor, vai ficando cada vez mais frio. E o oxigênio também tem a ver com a questão da respiração, né? O ar vai ficando menor. E quanto mais alto, mais dificuldade para respirar. Então, dá para ver aqui, né? O nível do mar, a gente está aqui numa temperatura de 20 graus. A gente subiu um pouquinho, a temperatura baixou para 10. E subimos, a temperatura baixou aqui para 0 graus. Ou seja, quanto mais a gente sobe, mais a temperatura cai. E aí você tem que entender um conceito importante agora que a gente vai chamar de gradiente térmico. O que é o gradiente térmico? É a variação de temperatura de acordo com a altitude. De acordo com o gradiente térmico, a cada 200 metros que a gente sobe de altitude, a temperatura cai 1 grau. Então, isso quer dizer, se você estiver aqui, né, no nível do mar, estiver 30 graus aqui, você está lá no Rio de Janeiro, lá em Ipanema, lá na praia, show de bola, 30 graus, e seu amigo estiver aqui, ó, 2 Barras, né, está aqui em 2 Barras de 600 metros, qual que vai ser a temperatura? E aí, como é que a gente vai saber disso, né? Preste atenção que isso aí pode ser uma questãozinha. A cada 200 a gente vai diminuir 1. Então, aqui na casa 200 a gente está no 29, não é isso? Diminuiu 1. No 400 estaria 28, porque diminuiu mais 1 a cada 200. No 600 a gente teria aqui 27 graus, porque a gente subiu 300 metros. A gente subiu 600 metros, a cada 200 a gente diminui 1. Beleza? Então, galera, olha só, o que é muito importante a gente entender aqui. Que em relação à altitude e à latitude, a altitude sempre vence, tá? Então, mesmo que você esteja na linha do Equador, mas se você estiver numa montanha a 4.000 metros de altitude, não importa que você esteja na linha do Equador, vai estar muito frio, entendeu? Então, como eu estava dizendo, a comparação Nova Friburgo-Porto Alegre. A Nova Friburgo está na latitude 22 graus, Porto Alegre está na latitude 31 graus. Qual que é a mais quente, qual que é a mais fria? Aí, né, de acordo com a latitude, Nova Friburgo, por estar na latitude 22, mais próximo do Equador, seria mais quente. Mas agora a gente entra um outro fator, que é a altitude. Friburgo está numa altitude maior do que Porto Alegre. Nova Friburgo é região serrana, Porto Alegre não. Então, apesar de a gente estar mais próximo da linha do Equador, Nova Friburgo, por estar mais alto, uma altitude maior, ela acaba sendo mais fria. Então, como eu estava dizendo para vocês agora no início da aula, para analisar a dinâmica climática de um lugar, não pode analisar apenas um fator, tem que olhar o conjunto de fatores. Se a gente analisar apenas um fator, a gente pode errar e fazer uma leitura errada da questão. Beleza? Como, por exemplo, dizer que a região sul é sempre frio. A região sul é muito frio, exatamente por estar mais longe da linha do Equador. Depende. Beleza? Depende de vários fatores. Show de bola, galera? Então, continuando. Vamos falar agora das correntes marinhas. O que são correntes marinhas? São movimentos de grandes massas de água dentro de um oceano ou mar. Então, isso quer dizer que lá debaixo do oceano, lá dentro do mar, onde a gente não consegue ver, a gente só vê por cima, a gente só vê, né, as águas superficiais, mas lá debaixo correm águas como se fossem rios dentro do mar. Sim, essas águas correm lá dentro do mar e elas fazem movimentos, sempre na mesma direção. Por que as águas correm dentro do mar? Devido a alguns fatores, que eu não vou cobrar isso na prova, mas você tem que entender. Principalmente diferença de temperatura
dependendo de onde a água surge, ela vai ter uma temperatura. Então, se ela surge próximo da linha do Equador, a gente já viu que a linha do Equador é onde pega mais sol, a corrente vai ser quente, água quente. Se a corrente ela surge próxima do polo, mais para os polos, a gente já viu que lá, né, mais distante do Equador, a água é mais fria, a região é mais fria porque recebe menos sol. Essa diferença de água quente para água fria vai fazer com que a água circule. É um dos motivos. Lembrando isso da questão da pressão atmosférica, que a gente viu na aula de elementos. Lembra da área de alta pressão para a área de baixa pressão? O vento sempre vai da área fria para a área quente, da área de alta pressão para baixa pressão. Isso também acontece com a questão da água, tá? A água fria ela vai se deslocar para a região de água quente. E aí a gente vai ter os movimentos. Mas não é só isso. A gente tem a questão da salinidade da água, da densidade da água. A gente tem a questão da rotação da Terra, que vai fazer com que a água também circule. Beleza, são vários motivos. O importante que eu quero que vocês entendam é que a água circula dentro do mar. Beleza? Esses movimentos chamados de correntes marinhas. O que tem a ver isso com o clima? A água circulando lá no fundo do mar tem a ver com o clima aqui. Que essas correntes, elas vão transportar dois elementos importantes, tá? Ela leva umidade e calor, ou seja, temperatura. Dependendo da localidade de onde ela nasce, nós vamos ter dois tipos de correntes. E aí vamos ter dois efeitos diferentes. As correntes que nascem próximo da linha do Equador, na região equatorial, são essas correntes de linhas vermelhas, são representadas de linha vermelha. Lógico, você não vai mergulhar no mar, você não vai ver uma seta vermelha lá, né? E nenhuma água vermelha. É uma seta representando que essa corrente é quente. O que é a corrente quente? São as originadas na zona intertropical, ou seja, próximo do Equador, beleza? E essas águas, elas tendem a se deslocar em relação aos polos, e elas vão em direção aos polos. E nós temos as correntes que vão surgir na zona polar, principalmente aqui na região próxima né, tanto aqui no sul quanto lá no norte, nós vamos ter as correntes frias. Essas correntes frias, que são representadas aí pela linha azul, elas nascem nas zonas polares. Tá, mas e aí? O que isso interfere no clima? Isso aqui a gente tem que entender. Ó. As correntes quentes, por ser água quente, ela amenizam os climas frios, mesmo que seja na latitude mais próxima dos polos. E por ser água quente, ela tende a evaporar mais, água quente evapora, e com certeza vai gerar mais umidade, mais chuva por onde ela passa. Então, onde passa a corrente quente, temos mais chuvas, beleza? E a corrente fria, o contrário. A corrente fria, ela provoca menos evaporação, a água fria não evapora, consequentemente menos chuva. E as correntes frias, por provocar menos chuva por onde ela passa, elas estão associadas aí à origem dos desertos. Ó, as correntes frias, acabei apagando o texto aqui, né? As correntes frias, vou marcar aqui, ó. As correntes frias influenciam a formação dos desertos. Ó. As correntes frias influenciam a formação dos desertos. Então, você olhando aqui no mapa, dá para ver que onde tem um deserto, ó, o deserto aqui na Austrália, o que a gente tem aqui? Corrente fria. Deserto do Kalahari aqui na África, o que a gente tem aqui? Corrente fria. Deserto do Saara aqui na África, o que a gente tem aqui? Corrente fria. Ó, o deserto do Atacama aqui na América do Sul, o que nós temos aqui? Corrente fria. Deserto aqui da Califórnia nos Estados Unidos, corrente fria. Então, geralmente, onde tem deserto, passa corrente fria porque provoca menos chuva, e no deserto é o local que chove pouco. Não é isso, galera? Vamos ver um outro fator. Vamos falar de maritimidade e continentalidade, mas antes da gente entender esses dois processos, dois fenômenos, né, que acontecem, vamos entender isso aqui, ó. Tudo tem a ver com a diferença na capacidade de absorver calor que o mar e a terra têm. Isso aqui você tem que entender, tá? Então vamos imaginar que o nosso Sol, né, que está aqui, nosso Solzinho, a gente estudou isso na última aula, na aula de elementos.
tanto o mar, a superfície da água, quanto a superfície da terra, elas recebem calor, não é isso? O calor do sol. E aí elas recebem calor, absorvem o calor e depois liberam o calor, não é isso? Ó, o sol vai jogar sua radiação tanto para o mar quanto para a terra, e essas duas superfícies vão absorver esse calor. Depois que passar um tempo, o que vai acontecer? Elas vão liberar esse calor e daí que vem a nossa temperatura, o nosso calor. Não é isso que a gente estudou na última aula? O que acontece? As águas do mar, elas têm capacidade de conservar e reter calor por um tempo maior. Mas, em compensação, ela demora a esquentar. Vamos dizer assim que ela demora a absorver calor. Então, amanhece, assim, né? Vamos supor, você vai na praia. Chegou na praia às 8 horas da manhã, né? E aí você chegou na praia, o sol acabou de sair, ele saiu umas 6 horas. O mar, ele vai demorar a receber esse calor, demorar a fixar. Então, se você for na praia de manhã, a água geralmente vai estar geladona. Em compensação, a nossa superfície, ela vai receber esse calor mais rápido, a terra, né? E ela vai reter esse calor mais rápido e vai liberar mais rápido. A terra recebe calor mais rápido, mas em compensação, a terra, ela perde calor mais rápido. Ela não consegue segurar esse calor. A terra, está dizendo aqui pra gente, ó, a terra perde calor mais rapidamente do que a água. Então, a terra esquentou, começa a liberar o calor. A água do mar não, ela demora a esquentar, mas em compensação, quando o sol vai embora, né, o sol vai embora, para de chegar a radiação, o que acontece? A terra, ela libera esse calor mais rápido, ela vai perdendo esse calor. Tanto é que a terra, principalmente a areia, ela recebe calor tão rápido que se você for, né, na praia descalço, geralmente você não consegue nem pisar na areia de tão quente, porque ela segura muito calor. Mas quando o sol vai embora, a areia não consegue reter esse calor, ela perde calor muito rápido. Tanto é que nos desertos é muito frio à noite, principalmente por isso, porque a areia não conseguiu segurar esse calor, o calor vai embora, né? Mas em compensação, a água, ela segura calor por mais tempo. Está dizendo aqui, ó, que as águas do mar e oceano, ela possui capacidade de conservar e reter esse calor mais rápido, ou seja, por mais tempo. Então, quando o mar, quando a terra perde calor, o mar, ele ainda continua aqui liberando calor porque ele conseguiu reter. Então, uma prova disso é que se você for na praia de noite, ou à tardezinha de noite, a água vai estar mais quente que de manhã. Não quer dizer que ela vai estar quente, mas ela vai estar numa temperatura mais agradável. Não sei se você já tomou banho de praia à noite, é bem legal. Mas a água do mar à noite, geralmente ela é muito mais quentinha do que de manhã. Por quê? Porque ela ainda conseguiu reter calor, ela segurou esse calor. Beleza? Entendendo essa diferença na capacidade de absorver e reter calor da terra e do mar, a gente vai entender esses fenômenos aí, os fatores de maritimidade e continentalidade. Então, o que você tem que entender? Antes de entender o efeito maritimidade e continentalidade, é importante você entender essa questão aqui, né, das brisas, que tem a ver com a capacidade de reter calor ou não da superfície, antes da gente entender ali. Então, vamos supor aqui, né, durante o dia, você tem o sol batendo nas duas superfícies, né, batendo na superfície do mar e batendo na superfície da terra. Quem que vai esquentar primeiro? A água, a areia, né? O continente, porque consegue reter mais calor. Se aqui está mais quente, aqui vai gerar uma zona de baixa pressão. Lembra disso? Que eu dei aula na última aula, eu falei de baixa, onde está quente o ar sobe. Em compensação, aqui por demorar a esquentar, vai criar uma zona de alta, ou seja, uma área mais fria. O vento, ele se desloca de onde para onde mesmo? Da zona de alta para a zona de baixa. Isso quer dizer que durante o dia, geralmente, né, os ventos vão soprar do mar para o continente, porque ele está soprando da zona de alta para a zona de baixa. Então, isso a gente vai chamar de brisa marítima. Beleza? Compensação, quando chega à noite e a gente começa a esfriar, a Terra perde calor mais rápido. Em compensação, a Terra, então, vai virar uma zona de alta pressão. E o mar, agora, por ter retido e conservado esse calor,
Agora o mar está mais quente que a Terra e vai gerar uma zona de baixa. E com isso o vento agora ele vai mudar de direção. Ele vai sair da zona de alta para em direção à zona de baixa. Então a direção do vento vai mudar, a gente vai chamar isso aqui de brisa terrestre. Então as brisas elas estão ligadas a diferentes capacidades que a Terra e o mar têm de receber calor. Beleza? Isso é um vento periódico, um vento que ele muda de direção entre o dia e a noite, dependendo aí da superfície. Falando de maritimidade e continentalidade, é importante, antes de você entender, o conceito de amplitude térmica. Eu falei que a aula hoje era cheia de conteúdo, não falei? Então vamos. Amplitude térmica. O que é isso? Amplitude térmica é a variação de temperatura máxima da mínima. Então vamos supor que durante o dia a temperatura máxima aí foi de 20 graus. E durante a noite a temperatura caiu para 15. Então, qual que foi a minha amplitude térmica? A minha amplitude térmica foi de 5 graus, ou seja, a minha variação. Ela variou de 15 por 25 graus. Então, a amplitude térmica ela vai explicar essa variação de temperatura. Beleza? Nos climas que tem maior amplitude térmica, você tem uma maior variação. Isso é bom ou ruim? Depende, né? Por exemplo, no deserto você tem uma amplitude térmica enorme. Faz 50 graus aí durante o dia e à noite faz abaixo de zero. Então isso é uma amplitude muito grande. Né? Você tem que ter roupa de calor, roupa de frio. Numa cidade onde você tem uma amplitude térmica menor, não tem muita variação, então é show de bola. Se tiver frio vai ficar só frio, se tiver calor vai ficar só calor. Beleza? Então é questão de entender a dinâmica climática. Por que eu estou falando isso? Porque a maritimidade e continentalidade vão influenciar diretamente essa questão da amplitude térmica. Só para a gente entender aqui. Uma zona costeira, uma cidade praiana, pensa numa aí que você gosta. Sei lá, Cabo Frio, você gosta de Arraial do Cabo, né? Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Então, beleza. Lembrando desse conceito aqui, né, da radiação solar. Então, o Sol, ele vai pegar diferente na praia e no continente. Vai demorar a esquentar a água e vai esquentar rapidamente o continente. Show? Mas, então, os dois depois começam a liberar calor, não é isso? E, enfim, vai chegar a noite, né? Vamos apagar aqui o Sol, ó. Parou de chegar a radiação, agora está de noite. Vou desenhar aqui uma lua, vamos ver se eu consigo desenhar uma lua, olha que bonitinha. Chegou a noite, o que vai acontecer? A Terra ela vai perder o seu calor todinho, né? Vai perdendo calor e com isso a temperatura à noite ela tende a ir o quê? Caindo. Coisa que a gente viu semana passada, né? Das 6 horas, agora no inverno mesmo que a gente vê isso, né? Tá calorzinho agora de dia, tal, não sei o quê. Depois que chega a noite, 6 horas da tarde, a temperatura ela começa o quê? Cair. Por quê? Porque não tem mais sol batendo na superfície e a superfície nossa tende a só perder calor. Com isso a temperatura tende a ir caindo. Mas quem mora em região costeira, próximo do mar, como eu disse, o mar ele consegue reter mais calor. Então, mesmo que a Terra perdeu calor, o mar está ali cheio de calor, liberando calor ainda. Isso impede que essa queda de temperatura brusca nas cidades costeiras. Porque assim que a temperatura começa a cair, o mar fica ali segurando. O mar vai jogar calor para essas cidades. Então, a gente vai dizer que nessas cidades de maritimidade, a amplitude térmica ela é menor. Ou seja, a variação de temperatura é menor, a temperatura varia menos. Beleza? Porque a temperatura não vai cair muito. Em compensação, nas cidades distantes do mar, numa localidade que a gente vai chamar isso de continentalidade, ou seja, Nova Friburgo, 2 Barras, que não tem praia, depois que o sol se põe, a temperatura vai caindo e aí vai aumentar a amplitude térmica. Então, a gente diz que nas regiões de continentalidade, a amplitude térmica é maior. Beleza? Então, esse é o efeito de continentalidade e maritimidade. Se você mora perto da praia, tem um tipo de clima por causa da influência do mar. Se você mora distante do mar, o clima vai ser outro por causa da ausência do mar. Show de bola? Deu para entender aí continentalidade e maritimidade? Qualquer pergunta é só fazer, né? Show de bola, vocês já sabem. Vamos falar da vegetação. O que é vegetação? Você sabe que vegetação é plantinhas, né? Florestas, você sabe disso. Agora, o que isso influencia no clima? As florestas emitem grande quantidade de umidade para o ar devido ao processo de evapotranspiração. A gente falou disso na última aula também, quando a gente falou de umidade.
Da onde que vem a umidade do ar, né? Ela vem do lago, ela vem, né, da evaporação das águas do lago, do mar, do oceano, mas a umidade também vem das árvores, nesse processo de evapotranspiração. Então isso quer dizer que as cidades próximas, o estado, os locais próximos de floresta, elas são mais úmidas, costumam ser mais úmidas. Em compensação, vai chover mais, porque tem mais umidade, mais formação de nuvens, chove mais. Para você ter uma ideia, na Amazônia, chove praticamente todo dia. Belém do Pará chove basicamente todo dia depois do almoço. Exatamente por causa da presença da vegetação, beleza? Outra questão que a floresta influencia é que ela vai impedir que o sol, né, atinja o solo. Então ela vai formar aqui tipo um tapete. Esse tapete aqui da copa das árvores, a gente chama de dossel. Então, embaixo das árvores vai ficar um clima mais ameno, um clima mais fresquinho. E algumas espécies de árvores, espécies de animais, de vegetais também vão viver nesse clima que vai se formar debaixo ali das árvores. Beleza, galera? Falando de outro elemento importante, vamos falar aí do relevo. O que o relevo influencia no clima, e não o que é o relevo. A gente vai estudar relevo mais para frente, mas o que o relevo influencia no clima? O relevo, a disposição dele pode facilitar ou dificultar o fluxo de calor e umidade. Aí a gente vai ter que lembrar da última aula também, quando a gente falou sobre as chuvas orográficas, que é basicamente isso que acontece, né? Você tem a água do mar evaporando lá no oceano, formando aí as nuvens, e as nuvens vindo em direção ao continente, até o momento que ela encontra uma barreira topográfica e ela é obrigada a subir para passar essa barreira. Como ela vai se resfriar, muitas vezes ela não consegue ultrapassar essa barreira, vai chover de um lado, do outro lado vai ficar sem chuva. Então o relevo atrapalhando, né, impedindo ou facilitando, muitas vezes se não tiver relevo, a circulação das massas de ar, a circulação das nuvens e da chuva, beleza? Isso acontece lá no Nordeste, a gente vai falar um pouquinho melhor disso quando a gente for estudar aí as massas de ar. Estudar a região Nordeste, os climas do Brasil. Beleza, galera? Dando continuidade, então, para finalizar a aula, vamos falar das massas de ar. Para entender as massas de ar, requer um pouco aí de cuidado, requer um pouco de atenção para a gente entender aonde que elas se formam, o que elas fazem. Mas antes de entender, vamos entender o que é uma massa de ar. Grosseiramente falando, massa de ar é um imenso bolsão de ar. Então quer dizer que massa de ar são ventos, que sopram, né? E esses ventos, eles vão carregar dois elementos importantes. Como assim? Esses ventos, essas massas de ar vão levar temperatura e umidade. Tudo isso vai depender da região onde ela nasce, da região onde ela ocorre. Então, de acordo com a região onde elas surgem, elas podem ser, dependendo da sua temperatura, elas podem ser quentes ou frias. E em questão de umidade, elas podem ser úmidas ou secas. Isso aqui é muito importante. Beleza? Para entender isso, tem que olhar aqui o mapinha e a gente só vai falar, logicamente, das massas de ar que atuam no Brasil. Nós não vamos estudar a atuação das massas de ar que atuam no mundo todo. E as massas de ar no Brasil, elas são 5 massas de ar, tá? Então é simples entender a atuação de cada uma. Agora, só que antes da gente entender as massas de ar, vamos entender aonde que elas se formam. Porque as massas de ar, elas têm uma sigla, cada uma tem uma sigla, tá? Então vamos supor que toda massa de ar começa, toda massa de ar começa com a letra M de massa, toda. MTC, MPA, MEAC, beleza? M de massa. A segunda letra, ela vai ser ou a letra E, ou vai ser a letra T, ou vai ser a letra P. Por quê? Ou ela vai surgir na região equatorial, por isso a letra E, ou ela vai surgir na região tropical, por isso a letra T, ou ela vai surgir na zona polar, por isso a letra P. E aí, E, T ou P, a gente está falando de temperatura, beleza? Nas regiões de temperatura, ou seja, quente ou frio. As massas equatoriais e tropicais,
são quentes. Já estudou isso em latitude. Zona equatorial, zona tropical, quente. E zona polar, mais próxima do polo, fria. Show de bola? A outra letra, né? Então vamos só colocar aqui, vamos supor que essa M é de equatorial. E a próxima letra vai ser ou letra C, que ela vai surgir em cima daqui do continente, ou vai ser a letra A, que ela vai surgir aqui no Oceano Atlântico, por isso A de Atlântico. E aí ela vai ser em relação aí à umidade, então ela vai ser úmida ou seca. Se ela nasce no continente, se ela surge no continente, de umidade ela vai ser seca. E se ela surge em cima do Oceano Atlântico, ela vai ser úmida, porque o oceano vai evaporar a água, vai dar umidade para ela. Então é simples. M de massa é a segunda letra de temperatura, a terceira letra de umidade. Show de bola? Vamos entender aqui então a formação das massas de ar e que nós temos aqui no Brasil. São 5, beleza? Então, ó, primeira massa de ar vai ser MEA. Por que MEA? Porque a massa, M de massa, vou colocar ali, é de equatorial, surge na linha do Equador, e A de Atlântica, surge no Oceano Atlântico, o nome dela, massa equatorial atlântica. É uma massa que vai ser de temperatura quente ou fria. Se ela é equatorial, se ela nasce na linha do Equador, ela vai ser quente. E se ela nasce no Oceano Atlântico, se ela brota em cima do mar, ela vai ser úmida. Show de bola. Depois a gente vai ver o que ela vai causar. A outra massa de ar também vai surgir no Oceano Atlântico, porém na zona tropical, ou seja, na linha do Trópico de Capricórnio. Então ela vai receber o nome de MTA, massa tropical atlântica. Ela vai ser quente ou fria. Então ela, por surgir no trópico, ela também é quente. E por surgir no Oceano Atlântico, ela também é úmida. Show de bola? A próxima massa, ela surge no continente. Também no Trópico de Capricórnio, por isso que ela recebe o T de tropical. E ela recebe a letra C de continental. Então a sigla dela é MTC, o nome dela é massa tropical continental. E ela é uma massa que é quente, porque ela também nasce na zona tropical igual a MTA. Beleza? E ela vai ser agora, ela vai ser úmida ou seca? Se ela nasce em cima do continente, ela vai ser seca. Beleza? Próxima massa, MEC, MEC. Essa massa é uma massa especial. Você tem que ter um pouco de cuidado com ela para analisar. Vamos lá. Porque MEC, M de massa, é da linha do Equador, C de continental porque nasce em cima do continente. Então, massa equatorial continental, a temperatura dela é quente ou fria. Se ela nasce na linha do Equador, ela é quente. Aqui que está o grande lance. Ela nasce no continente. Se você for comparar essas duas massas que são continentais e essa aqui, a MTC, você disse que ela é seca, você vai dizer que a MEC, essa aqui, ela vai ser seca. Porém, olha só, ela é úmida. Por quê? Você vai falar, mas você acabou de falar que se ela for continental, ela é seca, e essa é continental e é úmida. Por quê? Como a gente tem que analisar outros fatores, a gente vai lembrar que aqui na Amazônia nós temos uma grande floresta, a floresta amazônica. E a floresta joga o que para o ar? Evapotranspiração. Então, essa massa de ar, apesar de estar no continente, ela pega a umidade da floresta. Então, ela vai ser úmida. E ela vai soprar a umidade. Beleza? Enfim, a MPA, que é a massa que nasce no polo, por isso que ela recebe o P de polar, e a de atlântica, que ela nasce no oceano. MPA, massa polar atlântica, ela vai ser quente ou fria. É a única massa fria que a gente tem, porque nasce no polo. E ela é úmida, porque ela nasce no Oceano Atlântico. Então, essas são as características das nossas massas de ar. Eu vou passar isso para vocês no PDF depois. Tem que ficar ligado nisso aí, tá? Agora, só vamos entender a ação dessas massas de ar no Brasil no verão e no inverno, que elas agem de forma diferente. No verão, as massas de ar equatoriais, que são essas duas aqui, ó, as massas de ar equatoriais, elas interferem com maior intensidade e espalham chuva e calor por onde passam.
E aqui a gente tem que entender uma situação importante, porque eu disse para vocês que a massa equatorial continental, ela é uma massa úmida, tá vendo? E ela joga umidade basicamente para o Brasil inteiro, inclusive para a nossa região sudeste. Então isso quer dizer que muita chuva que a gente recebe no verão é proveniente da Amazônia, empurrada por essa massa. Ela joga a chuva lá da Amazônia aqui, chove aqui em Friburgo, chove tudo aqui, chuva da Amazônia. Olha que doideira, né? A chuva que viajou em longa distância para cair aqui. E ela é empurrada por essa massa. A massa equatorial atlântica, ela já tem um poder de influenciar mais o litoral nordestino e ela traz chuva aqui para o Nordeste. Beleza? Mas ao sul, as massas tropicais, que são essas duas aqui, nós vamos ter a MTA, né, que surge no oceano. Ela influencia basicamente todo o litoral brasileiro. Estamos vendo ela jogando umidade aqui para o sul, para o sudeste, até para o nordeste. Enquanto que a MTC limita-se quase que toda ali, só a sua regiãozinha. E ela não tem muita ação no nosso continente, no território brasileiro, né, no país. Beleza? Já no inverno, elas mudam de figura. No inverno, né, a gente vai ver que elas vão mudar. Então, olha só que doideira. Você tem a massa equatorial continental, que tem uma grande força aqui no verão. No inverno ela perde força, né? E enquanto que outras massas que nem aparecem aqui no verão, por exemplo, a MPA, que nem aparece, ela só aparece aqui no inverno. Então, no inverno, outras características, tá? Nos meses de inverno, a gente observa, então, o enfraquecimento dessas massas de ar equatoriais, muito pouca influência, né? A gente vê aqui elas diminuindo, e a gente vê um aumento da força das massas tropical atlântica, por exemplo, que ela vai ter uma força maior, principalmente jogando, né, chuva aqui pro Brasil, no litoral todo. E principalmente aqui, ó, quem vai ganhar mais força aqui no inverno é a massa polar atlântica, que ela só vai surgir no inverno. Inclusive, ela vai ter tanta força, que ela vai ser capaz de influenciar o Nordeste, jogando chuva e frio para o Nordeste, e jogando chuva e frio aqui para a Amazônia, num processo que a gente vai chamar de friagem, para a gente ver, né? Então ela só aparece no inverno, inclusive aqui na nossa região, quando ela sopra aqui, né, para o estado do Rio, ela geralmente causa chuva e geralmente vira o tempo e fica bem frio. Beleza, galera? Então, essas foram aí os nossos fatores climáticos. São bastante fatores? São, eu sei que são. Mas dá para você entender direitinho aí, ver o vídeo pausado. Pega a folhinha aí que eu deixei na plataforma também. Se puder imprimir, beleza. Dá uma estudada nesses fatores, que eles são importantíssimos para a gente entender a dinâmica climática, para a gente entender como que funciona o clima de uma região, e por que as cidades variam tanto de questões, né? Beleza, galera? Qualquer dúvida, me pergunte. Estou aqui disponível para explicar a vocês a matéria. Um grande beijo para vocês, um grande abraço, ó, tamo junto e até a próxima aula. Valeu!